ensina, meu Senhor, a te servir com mais amor, com mais temor. Nos dá, meu Senhor, a alegria de fazer o teu trabalho, Senhor. Nos dá, meu Senhor, a graça para comunicar a tua palavra, a tua verdade aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos. Querido Senhor, ouve a nossa oração, nós oramos, nós agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 866, ano 16, e o tema de hoje, o dedo de Deus contra os ídolos. O dedo de Deus contra os ídolos. O texto bíblico, livro de Êxodo, capítulo 8, versículos 1 a 19. Na segunda, aqui é a praga das rãs, ou a segunda praga enviada contra o Egito. Nós vamos ler, vamos orar e aprender juntos a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 8, versículos 1 a 19. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os encantamentos, que fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei o povo ir, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fique no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas, e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões na terra, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito.
E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Ó Senhor, suplicamos a Ti pela igreja, suplicamos a Ti pelos nossos irmãos, suplicamos a Ti pelos nossos líderes, suplicamos pelos nossos ajudadores. Pai querido, Pai santo, abençoa os nossos ouvintes, fala com cada um, dá, Senhor, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua bênção e a direção. Abençoa, meu Senhor, os Teus ministros, que possam, Pai, ouvir a Tua voz, obedecer a Tua palavra, fazer a Tua obra, de forma que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ajudadores. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos guardando e nos ensinando a andar contigo na Tua presença. Amado Senhor, guarda todos os Teus servos, as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, os idosos. Guarda, meu Senhor, a Tua igreja. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente trazer mensagens da Palavra de Deus com o objetivo de ajudar os nossos irmãos que estão do outro lado, muitos estão apenas começando no caminho da vida cristã e num período que a gente tem graves dificuldades. Temos grandes dificuldades no seio cristão, no meio do cristianismo, que convencionou-se a chamar de cristianismo hoje, na verdade, nem sempre é um benefício conhecer o que eles ensinam ou participar do que eles fazem. Existem muitas divisões no chamado cristianismo. A Bíblia Sagrada, que alegadamente é regra de fé para nós, e eu tenho a coragem, muitas vezes eu afronto meus irmãos, até minha liderança, porque eu tenho a coragem de dizer, nós dizemos isto, nós falamos isto, mas não significa que nós estejamos sendo francos, verdadeiros quanto a isto. Muitos simplesmente diz por dizer, mas a Bíblia não é regra de fé para quem casa e descasa e recasa. A Bíblia não é regra de fé para quem divide uma congregação e leva um grupo e faz uma rebelião. A Bíblia não é regra de fé para quem se opõe às doutrinas bíblicas fundamentais e adota o que vem depois mediante a concepção de teólogos e filósofos, ou essa gente híbrida que nem são teólogos e nem são filósofos. Não são filósofos porque são incompetentes para pensar, e não são teólogos porque falta humildade para aceitar a palavra de Deus. Então é um tipo, é uma espécie híbrida. Não chegam a ser filósofos porque não pensam, são limitados demais, não produzem, simplesmente absorvem aquilo que lê, aquilo que vê e fazem lá uma tremenda de uma confusão
com a filosofia e com a religião, com as coisas que eles aprendem, algumas muito interessantes, mas não dá para confundir com coisas de Deus. Aliás, o homem foi criado para ser digno, para produzir, o homem foi criado para pensar, o homem foi criado para agir, o homem foi criado para criar. O homem foi criado para ser gente, o homem foi criado para ser homem, o homem foi criado para ser líder, o homem foi criado para ser autêntico, o homem tem missões extraordinárias. Portanto, quando o homem produz, quando o homem é autêntico, é proativo, o homem fazendo assim, meus amados, eles simplesmente estão cumprindo a sua missão, a sua função, e eu acho isto maravilhoso. Então, quando eu me exponho e faço essas críticas, que muitos deles não são nada, nem são teólogos e nem filósofos, eu tenho que dizer, tenho que explicar. Não são filósofos porque não pensam, se alimentam de pensamento alheio. E não são teólogos porque não têm massa para entender a profundidade, a grandeza da revelação de Deus pelas Escrituras e não têm humildade para admitir isto. Então, meus queridos, o nosso desejo é comunicar a palavra de Deus para os que estão começando e estão no meio desta dificuldade, no meio desta coisa, desta massa disforme e convivendo com esta gente híbrida, que não são teólogos porque não têm humildade para depender de Deus, e não são filósofos porque não produzem, simplesmente absorvem pensamento emprestado. E eu trago a palavra porque acredito no poder da palavra, acredito na grandeza da palavra, acredito na importância de quem escuta e pratica, acredito na eternidade da palavra de Deus, e por esta razão eu trago temas assim, e vou, esse tema falando sobre o poder de Deus, a manifestação de Deus, a grandeza de Deus, vai até dezembro, porque é o nosso propósito com o programa Toque ao Clarim. E nesta leitura nós aprendemos, no capítulo 8 de Êxodo, meus amados, nós aprendemos aqui a respeito da segunda e a terceira praga no Egito. Quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, Deus deu autoridade, Deus deu meios a Moisés para que ele tivesse realmente o contato com o monarca. E o monarca, conhecido tanto pelo Moisés, tanto por eles, todo mundo conhece mais ou menos, ou pelo menos tem uma boa noção, do comportamento dos monarcas, os grandes líderes, os homens, os ditadores e os monarcas no passado não eram menos do que ditadores. A questão é que na época não se conhecia o termo. Mas eles ditavam, eles tiveram e tinham, têm ainda, existem alguns monarcas aí com poder de vida e morte. Alguns que não têm poder de vida e morte estão querendo restabelecer pena de morte. E outros têm poder sim de vida e morte. Até os monarquinhas, essa coisinha, esses beliscos de políticos, como os presidentes do Brasil e de outras republiquetas, eles têm poder, eles concedem indultos. Imagina quantos bandidos foram colocados em liberdade, indultados pelos nossos políticos. Os nossos políticos, estes que estão aí vivos. Nós temos hoje uma galeria de presidentes do passado, chamados ex-presidentes, mas todos eles estão presidindo alguma coisa. Um preside a corrupção, outro preside o engano, outro preside a chantagem, outro preside a farsa, estão presidindo. Mas o tema não é político, o tema é espiritual. Deus manda Moisés falar com o homem
com o político, com o faraó, e o Moisés é autorizado por Deus a fazer, para pressionar, digamos assim, o faraó, fazer um milagre negativo, que era a produção de rãs no rio e nos lagos, onde tinha água, estava produzindo rãs. E Moisés avisou previamente: olha, o Senhor diz que é para deixar o povo dele ir para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Se você se recusar, se tu se recusar a deixar o povo ir, o Senhor diz que vai produzir, vai fazer rãs aparecer em todos os lugares, até no teu leito. A rã vai estar no teu leito, na cama do faraó, no forno de fazer o pão do faraó, lá na amassadeira onde se prepara a massa para fazer o filhóis, o pavilhão do faraó. O que, tudo, onde você não imaginava, você vai encontrar rãs. E o faraó, na verdade, não cedeu. E Deus mandou o Arão. Deus ordenou que o Arão estendesse a mão com aquela vara que Deus tinha entregue a Moisés lá no deserto. E quando Arão fez isto, então as rãs começaram a aparecer nos rios, nos lagos, nos tanques, onde tinha água, apareceu rãs. E agora o faraó convoca os seus feiticeiros. Existiam os magos, os feiticeiros, eles estavam sempre a serviço do palácio, a serviço do rei, a serviço dos reis. Nós vemos isto na história até do dito cristianismo. Esses tais cristãos que criaram a túnica, a batina, o celibato e coisas que valem, esses cristãos tiveram grandes atuações nos palácios, como verdadeiros conselheiros na administração pública das nações da Europa e das Américas, e onde eles tiveram força, onde eles foram bem-vindos, eles tiveram grande influência, e é claro que foi toda essa influência negativa, porque eles ensinaram o povo a idolatria, o mal, a feitiçaria, o embuste, o agouro, tudo que não presta eles ensinaram, as superstições. Nossa cultura, nossa nação nasceu disto, foi gerada com este ovo podre do tal cristianismo. E o faraó convocou os seus feiticeiros, e os feiticeiros conseguiram, na presença de faraó, num lugar que ainda não tinha rãs, eles conseguiram, fizeram lá uma feitiçaria, uma mandingazinha, fizeram lá umas coisas lá, porque o feiticeiro, ele sabe fazer alguma coisa. Tem feiticeiro aí em práticas bem interessantes, ele sabe mexer os pauzinhos, só não sabe fazer parar. Então os feiticeiros do faraó, chamados de magos, eles conseguiram produzir rãs. Eu não sei qual a função, se já era uma perturbação, mas o faraó queria mostrar que o Arão tinha feito aquilo como uma arte de feitiçaria, e que os seus feiticeiros também tinham este poder. Então os magos fizeram aparecer rãs ali onde não tinha. O faraó, quem sabe, botou uma água lá, um negócio, fecha a porta, varre tudo, não deixa nenhuma rã aqui dentro, que a gente quer ver, fazer um teste de feitiçaria. E os magos produziram rãs. E o faraó ficou mais arrogante ainda. Agora eu fico consciente, agora eu sou cônsul, estou sabendo. O Arão, este Moisés e este Arão são apenas feiticeiros, aprenderam a fazer feitiçarias e querem me impressionar. Mas os meus feiticeiros também fazem. Os meus feiticeiros também produziram rãs. E daí? Só que as rãs continuaram perturbando. Era rã, tinha rã na cama, tinha rã na mesa, era rã
no copo, lá na caneca do faraó, em todo canto. As rãs estavam por tudo que era lugar. O resultado, meus amados, é que o faraó cedeu, em parte. Olha, faz o seguinte, deixar este povo ir. E o Moisés disse, então, amanhã as rãs estarão só no rio. No rio vai ter muita rãs. Agora as daqui não vão estar perturbando. No dia seguinte eram os montes de rãs mortas por tudo que era lugar. E lá no rio cheios de rãs vivas. Acontece, meus amados, que passou a calamidade, aquela aflição maior, ele já pôde dormir, já tinha tranquilidade para se alimentar, para comer, não tinha rã pulando no prato. Então o faraó endureceu o coração e não deixou mais uma vez que o povo saísse, que o povo fosse como Deus tinha determinado. Por isso é que o nome deste livro, segundo o livro da Bíblia, é Êxodo, a saída daquele povo. Aí, meus amados, o Senhor Deus deu um direcionamento a Moisés. No versículo 16, Êxodo 8:16, disse mais o Senhor a Moisés, fala com Arão, para que ele estenda a vara e fira a terra. O pó que subir, quando ele der uma cajadada no chão, o pó que subir em forma de poeira, a terra que subir vai ser transformada em piolhos. E estes piolhos se multiplicarão de uma forma tão terrível que o faraó vai se ver. Então, o Moisés fez isto, falou com o Arão foi lá e fez como Deus havia dito. Deu uma pancada no chão, a poeira cobriu e quando desceu não era mais poeira, e sim uma nuvem de piolhos, piolhos voando, piolhos de todo jeito, subindo, descendo e povoando, empestando literalmente tudo. E o faraó, que tinha conseguido fazer o arremedo de milagre ou a suposta feitiçaria, que ele considerava o Arão e o Moisés dois feiticeiros, então o faraó convidou, trouxe novamente os seus magos. O versículo 17 diz, e fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a vara que tinha na mão e feriu o chão. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra, aquele pó que subiu com a cajadada que o Arão, todo o pó da terra se tornou em piolhos na terra do Egito, ou seja, com aquela cajadada no chão, a terra que subiu desceu em forma de piolhos e se multiplicou por toda a terra uma praga geral. Agora, meus queridos, o faraó, no mínimo, convoca com urgência, como nossos homens aqui fazem. Convoca a ação com urgência, traz os magos. E os magos, ou os sábios, ou os feiticeiros, feitiçaria naquele tempo era uma coisa tão importante que era considerado os farmacêuticos, quem trabalhava com medicação, quem manipulava ervas, raízes, folhas, frutos, sementes e fazia os remédios, eram chamados de farmaco. E o farmaco não é nada mais ou nada menos do que o feiticeiro, porque no conhecimento geral, na avaliação geral, aquela habilidade de juntar uma folha diferente de outra, juntar uma semente diferente de outra, uma raiz diferente de outra, e misturar, moer e fazer ali
xarope ou um pó e servir as pessoas e minorar situações físicas ou curar determinadas enfermidades, era, portanto, feitiçaria no conceito antigo, e eles eram chamados de farmaco. E os magos ou os sábios foram trazidos à presença do faraó e tentaram fazer piolhos. Eles tentaram fazer réplica, tentaram imitar o milagre ou a praga. Porque aquilo ali era o seguinte, para o Egito era uma praga, para Israel era um milagre. É um milagre um homem pegar uma mão cheia de terra e jogar para o ar e ela descer em forma de piolho. Ou dar uma pancada no chão, a poeira subir e descer em forma de piolho. Então, meus amados, o que aconteceu é que o nosso texto é claro e diz que os magos também tentaram fazer o mesmo. Versículo 18. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos. Ou seja, eles fizeram da mesma forma que tinham feito as rãs. E limparam a área, tira tudo, quem sabe, escova, limpa, varre, espana. Não tem piolho aqui, vamos fazer. Vamos criar, que é para o nosso faraó saber que tem magos ao seu serviço e pode contar conosco. Então eles, os magos, tentaram. Mas o versículo 18 é concluído com a expressão, mas não puderam. Mas não puderam. Eles não puderam produzir piolhos. E além de tudo, eu gosto disto, porque eu acredito que como os piolhos estavam dominando, estavam uma forma de praga sobre os homens e os animais, eles próprios estavam acomodados ali, molestados, se coçando, estavam ali, na verdade, passando mal. E o que acontece, meus queridos irmãos, é que pela palavra nós aprendemos que eles não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. E, claro, os magos não estavam isentados deste incômodo. Então, o versículo 19, que fundamenta o nosso tema, eles disseram a Faraó, os magos disseram, isto é o dedo de Deus. Não se pode negar a mão de Deus estendida, a mão do Senhor estendida, o poder de Deus. Isto é o dedo de Deus. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Mas o versículo 19 diz, porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu a Arão e a Moisés, como o Senhor tinha dito. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a palavra de Deus, ela é de fundamental importância para a nossa fé. Se você é cristão, você não pode ser meio cristão, quase cristão, semi-cristão. Você não pode acreditar mais ou menos, razoavelmente bem. Eu acredito em alguma coisa da Bíblia, eu acredito em alguma coisa do Evangelho. Você não pode. Nós somos impedidos de escolher partes das Escrituras para poder acreditar. Nós somos impedidos de escolher alguma coisa das Escrituras para rejeitar. Isso eu rejeito porque não dá para mim engolir. Esse aqui eu não engulo. Aí vem aquelas grandes dificuldades. Os feiticeiros de hoje, alguns votando a favor do aborto, oficializando a prostituição masculina, feminina. A idolatria para eles é um valor cultural, cultura de Satanás, mas é valor cultural. Engraçado, um presidente socialista que nós tivemos, ele nunca foi chamado assim, mas ele é um sociólogo e socialista, que é Fernando Henrique Cardoso.
aquele indivíduo foi um dos que mais encorajou o chamado turismo religioso para disseminar e desenvolver e produzir mais embuste, mais mentira, mais falsidade, mais fraude espiritual. Como se não bastasse o falso cristianismo, aí vem o falso socialista, o falso sociólogo, para defender e impor, inclusive com dinheiro público, o desenvolvimento da idolatria, da feitiçaria, da fraude, em nome da cultura. Esta corrupção, esta maldição oficializada em nossa terra é o problema, é o cerne. É por causa desta desgraça que nós estamos pagando um preço. O preço da intranquilidade, o preço que não tem realmente como escapar. Não podemos sair da nossa própria casa tranquilo. Não podemos também ficar na nossa própria casa tranquilos. Todo mundo fechado, a porta fechada, comerciantes trancados na grade e no cadeado, atendendo por um buraco. Numa nação, na maior nação católica do mundo. Resultado da fraude, da mentira, da idolatria, da devoção maldita, da corrupção oficializada, generalizada e patrocinada. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que Deus tenha misericórdia de nossa nação e que Deus tenha misericórdia dos que se dizem cristãos, mas elegem parte das Escrituras para poder admitir para a sua fé. A Bíblia é a palavra de Deus, perfeitamente inspirada, completamente inspirada pelo Espírito Santo. E tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos a consolação das Escrituras. Que Deus abençoe você, o seu lar, sua família, e seja um cristão autêntico. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos pela vida, pela salvação e pedimos pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, pelos nossos internautas. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, guarda o teu povo, tenha misericórdia da nossa nação. Mais uma vez eu suplico, Senhor, pela nossa nação e pela tua igreja que está dentro dela. A tua igreja que está praticamente perdida no meio das seitas malditas, no meio dos apóstolos corruptos, no meio desta liderança perversa, contaminada, que não tem o respeito nem do público e nem da sua membresia. Senhor da glória, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da tua igreja, nos dá a tua direção e paz. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.